A gente sabe que terão eleições de meio de mandato no final do ano ali dos Estados Unidos. Essa visita, uma visita visivelmente bem política ali, por razões políticas, mas um confronto, você acredita que um confronto aí a partir dessa visita possa acontecer? Até então, né, nada de grave, né, nada violento aconteceu ali por parte da China. Essa viagem de Pelosi é inoportuna neste momento? Bom, é importante a gente começar dizendo, aí são vários assuntos, mas que uma relação entre Estados Unidos e China não é algo trivial e não é algo cartesiano. É algo que envolve diversos aspectos. Então, a gente vai fazer primeiro um contexto do que está acontecendo. Primeiro, é importante dizer que a situação de Taiwan ela foi definida ainda na década de 70, quando a gente teve o fim da Revolução Comunista. Os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek perderam a batalha pelo domínio da China continental e fugiram para a ilha de Taiwan, enquanto Mao Tse-tung dominou basicamente toda a ilha e transformou no que a gente vê como uma nação comunista. Então é importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam que o único período onde Taiwan e a China continental foram só uma nação foi durante a dinastia Qing, a última dinastia chinesa, e que depois do fim das dinastias não houve basicamente uma ligação política entre as duas. Então, de fato, na prática, Taiwan é uma nação independente desde a Revolução Chinesa. Agora, na época da Guerra Fria, os Estados Unidos tiveram um acordo tácito com os chineses, né, para impedir o avanço da União Soviética. Os chineses fizeram acordos com os americanos, principalmente durante o governo de Richard Nixon, para abertura comercial, abertura de investimentos e a manutenção naquela época do status quo de independência e autodeterminação de Taiwan. Os chineses, na época, tinham ainda muita coisa para resolver dentro de casa, era uma nação totalmente desorganizada, então eles deixaram de lado isso e disseram, ok, a gente vai ter depois, no próximo século, a gente renegocia Taiwan. A única exigência que eles fizeram foi a questão da política de uma só China. Os Estados Unidos aceitaram isso, aceitaram que, do ponto de vista diplomático, eles tratariam sempre com Pequim. As Nações Unidas também fizeram esse aceite, porém, ao mesmo tempo que isso ocorre, os Estados Unidos aceita a representação comercial de Taiwan, negocia com Taiwan, vende equipamentos militares, econômicos, tecnológicos para Taiwan. Ou seja, existe uma visão dúbia dentro desse sentido e uma relação que permeia ainda a época da Guerra Fria. Então, quando a gente faz essa análise e vem do ponto de vista dessa visita, o que ela significa? Para os chineses, é como se os Estados Unidos estivessem renegando esse status quo que foi negociado ainda na década de 70. E o presidente Xi Jinping vem trabalhando uma visão muito mais radical de Taiwan. A sua visão da China de reunificação avançou bastante com a Lei de Segurança Nacional sobre Hong Kong. Macau nunca foi um problema quando os portugueses passaram para a China, então o sistema um país, dois sistemas funcionou bem. Agora, as empresas taiwanesas não investem mais como investiam na China continental. Xi Jinping vem proibindo estudantes de viajarem para Taiwan e, ultimamente, a gente vê políticas de tentar forçar radicalmente Taiwan a se tornar uma nova província chinesa, o que vem sendo rechaçado. Os candidatos políticos perderam peso depois que Hong Kong foi invadida, basicamente, pelos chineses nos últimos 2 anos de manifestação. Então, para os chineses, é como se a gente estivesse assistindo a uma intervenção nos assuntos internos da China. Por outro lado, os americanos colocam que a presidente da Câmara tem o direito de viajar por onde quiser. Políticos americanos viajam por Taiwan diariamente, semanalmente, empresários. Então, a situação também é vista com os americanos como uma forçação de barra por parte dos chineses. Agora, dentro desse contexto, a gente está falando de uma ilha que tem 24 milhões de habitantes, é extremamente bem armada pelos americanos e tem fatores econômicos importantes. A Taiwan tem a produção de mais de 60% da produção de semicondutores e microchips de menos de 16 nanômetros do planeta inteiro.
Isso significa que a produção de carros, aviões, equipamentos de alta tecnologia, câmeras fotográficas, depende de Taiwan. Taiwan é uma peça fundamental hoje na economia mundial. Então, essa visita de Nancy Pelosi, do ponto de vista de política externa, é uma visita bastante controversa. Agora, quando a gente fala de política interna agora dos Estados Unidos, a gente está falando de eleições de midterms, onde os americanos querem que os democratas sejam mais duros com a China. Então, eu não consigo ver que isso também não é uma visita programada politicamente para mostrar que o Partido Democrata defende princípios democráticos e não vai ser intimidado pelos chineses. Ao meu ponto de vista, apesar do governo de Joe Biden tentar minimizar essa visita, inclusive está fazendo negociações para o primeiro encontro bilateral entre Joe Biden e Xi Jinping, eu não consigo ver que essa visita não é um acordo por debaixo dos panos de Biden e Pelosi. Apesar de Biden dizer para os chineses que a presidente da Câmara tem independência de fazer suas próprias reuniões internacionais, eu não acredito que ela faria uma visita dessa sem um acordo tácito do presidente Joe Biden, e que isso de fato melhoraria a sua situação política nas eleições de midterms. Inclusive, os próprios republicanos apoiam essa visita, porque tem uma visão bastante crítica da China, e a própria presidente Pelosi, ela vem há 30 anos criticando os massacres, a antidemocracia, o autoritarismo chinês. Então, ela é efetivamente uma defensora de Taiwan. Então, o que a gente pode dizer é que e aí o meu ponto de vista, já quando a gente coloca a Rússia dando apoio unilateral às políticas de Pequim, na prática, depois da Ucrânia, essa situação em Taiwan mostra realmente a continuidade de uma Guerra Fria. Eu disse aqui nesse canal ultimamente, quando a gente estava falando sobre a guerra da Ucrânia, que a gente estava assistindo a uma nova Guerra Fria 2.0. Essa situação geopolítica que ocorre agora em Taiwan é mais uma confirmação disso, a continuidade de uma nova Guerra Fria acontecendo no planeta inteiro.